Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem está animado aqui essa noite? Quem está feliz aqui essa noite? Glória a Deus. Estou muito feliz aqui de poder compartilhar de mais uma celebração da palavra de Deus, de ver tudo aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas nesse tempo. Também estou muito feliz de ver um irmão, um amigo, pastor, profeta Célio. Fica de pé, por favor, Célio. Fica de pé para eu te apresentar, que muita gente não te conhece. Isso aqui é um irmão, um amigo, de longas datas, de muita caminhada. Esse ministério não existiria sem a ajuda e a cooperação dele também em nossas vidas. E eu sou muito honrado, muito feliz de tê-lo com a gente aqui. Pode sentar, Célio. Célio caminha com a gente desde... praticamente morou lá na casa de mãe, né? E agora ver ele sem cabelo é uma bênção. Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia. Quem ama Jesus aqui? Abre tua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 14, verso 7. Vamos começar com Números 13, 31. Depois a gente vai para Josué 14, 7. Glória a Deus. Como é bom a gente se reunir na casa do Senhor. Amém? Na casa do Pai sempre há fartura de pão, alimento para nós. Só o fato de você vir, existe algo que acontece com a gente aqui. Aleluia. Amém? Livro de Números, capítulo 13, verso 31. Eu pensei que era a salinha das crianças. Eu disse, rapaz, a salinha das crianças está mais pegado que o culto. Caramba. Números 13, verso 31. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Verso 32. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. E disseram: a terra que percorremos para espiar devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos, aos nossos olhos e aos olhos deles. Abre Josué 14, verso 7. Eu quero falar para você hoje que os seus desafios, os desafios que você enfrenta não vão te derrotar, mas vão te fortalecer, se você colocar os olhos na pessoa certa. Vou dizer no lugar, porque é uma pessoa. Hebreus 12, 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Josué 14, verso 7. Não, vamos para Números 14, verso 7. Desculpa. Aqui é Caleb fazendo uma declaração. O Senhor tem falado muito forte comigo sobre mentalidade. Quem nasceu de novo aqui? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, a vida de Deus já está em você, concorda comigo? Toda a plenitude de Deus habita em você. Isso é sério. Números 14, 7. Diz o seguinte: e disseram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se o Senhor nos é propício, Ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual mana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra o Senhor,
aqui é ser incrédulos. Não tenham medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Tem uma versão que diz: nós vamos derrotá-los como alguém que come pão. Sua sombra protetora lhe foi retirada, ao passo que o Senhor, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenham qualquer receio deles. Aleluia. Eles são o nosso pão. Diga: os meus desafios são o meu pão. Que coisa interessante. Eu já falei várias vezes sobre essa passagem, mas esse dia o Senhor tem me feito meditar muito sobre a entrada em Canaã. No livro de Êxodo, Deus fez uma promessa para o povo de Israel: vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. É uma terra boa. Diga: toda promessa de Deus é boa. Diga: tudo que Deus tem para mim é muito bom. Diga: Deus é bom. Então vamos lá. Só que Moisés escolhe 12 espias. Eram príncipes, líderes de cada tribo de Israel. E a Bíblia diz que quando eles olharam a terra e voltam com um relatório, a gente acabou de ler aqui em Números, que eles começaram a dizer que o povo do lá é muito grande, que era impossível deles vencerem. E no final a gente lê um texto que diz que eles eram grandes aos nossos olhos, e nós éramos como gafanhotos aos seus olhos. Eu preguei aqui na semana passada sobre essa questão de mentalidade. Romanos 12:2 é um dos maiores princípios para uma vida de abundância. Amém? Porque enquanto você não mudar e transformar sua mente, você nunca vai experimentar de uma vida abundante e de uma transformação radical na sua vida. Porque Deus tirou esse povo com mão forte do Egito. Quem concorda comigo? Eles viram sinais poderosos, sim ou não? Quantos de nós aqui já vimos milagres de Deus? Levanta a mão aqui. Quem passou por algo que parecia ser impossível e passou? Levanta a mão para eu ver. Pode levantar os pés também se quiser. O que é esse problema diante da dificuldade que você já viveu? Nada. E por que você está com medo desse gigante agora? Porque na verdade, toda a jornada com Deus, a gente viu quando na multiplicação dos pães, em Marcos capítulo 6, João capítulo 6, Jesus faz a multiplicação dos pães e conduz os discípulos para o barco. Eles vão para o meio do mar e 3, 4 horas da madrugada, uma grande tempestade veio. A Bíblia diz que Jesus não perdeu eles de vista, caminhou entre eles, e Pedro pensou que era um fantasma, disse: Senhor, se é você, deixa-me ir ter com você. Jesus entra no barco, acalma a tempestade, e algo acontece. A Bíblia diz que eles tiveram medo, no verso 52, porque os corações estavam endurecidos. Cada experiência que a gente passa com Deus é Deus colocando arsenais e tentando mudar a nossa mentalidade. Toda a caminhada do Egito até Canaã, todo milagre que Deus estava fazendo, era construindo naquele povo uma nova mentalidade. Porque o problema não é entrar em Canaã, o problema é deixar a mente de escravo e ter mente de príncipe. O maior problema hoje não é Deus fazer um paralítico andar aqui hoje ou mudar as tuas finanças, é mudar a tua forma de pensar. Porque o que você é diante de Deus, vamos para 2 Coríntios 5, verso 11, por favor. Porque o objetivo da fé não é tirar nossos medos, mas é alavancá-los para criar uma nova convicção de ousadia em você. E tem medo que é até importante, porque ele coloca a gente na dependência de Deus. Sim ou não? Sim. Nossa parte é atravessar o mar, a parte de Deus é fazer você chegar lá. Amém? A parte dele é fazer você chegar, mas a sua parte é dar o primeiro passo e atravessar. 2 Coríntios diz: portanto, compreendendo o que significa temer o Senhor, procuramos persuadir todas as pessoas, o que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que semelhantemente também esteja bem claro em nossas consciências. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: aquele povo sai daquela terra, mas a mente deles não muda. Eles viam maná todos os dias, eles viam carne chegando, mas não mudava a crença de escassez e a crença de escravos na mente deles. Eram filhos, mas viviam como escravos. Todo milagre da parte de Deus não foi suficiente. E é por isso que agora, quando chega em Números, eles dizem: olha, Deus manda Moisés espiar a terra e ver como ela é boa. Moisés reúne só príncipes. Não foi qualquer pessoa que foi espiar a terra. Diga assim: foram príncipes. Só que eles tinham mente de gafanhoto.
você pode ser um filho de Deus com a mentalidade de um gafanhoto. Porque essa mentalidade que você tem, uma programação que foi construída em você ao longo da vida. Só que agora você nasceu de novo. Diga, eu nasci de novo. 1 de João 4,17, por favor, aqui na tela. Deus, quando olha lá de cima, não vê uma vítima aqui na terra. Ele vê filhos. 1 de João 4,17. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele, nós somos semelhantemente nesse. Não diz como Ele vai ser, não diz como Ele era, é como Ele é. Amém? Onde é que isso ocorre? Diga, no meu espírito. Agora, minha questão nessa noite é, a sua mente, na sua mentalidade, na sua forma de crença, você se vê dessa forma? Você nunca vai viver a totalidade da obra consumada de Jesus enquanto sua mente não mudar. Enquanto não acontecer a metamorfose mental, você não experimenta. Por quê? Porque a gente quer mudança nas circunstâncias do lado de fora, para que depois a gente fique bem. Isso não é uma vida pela fé. Viver por fé é botar primeiro o pé na água. Amém? Ou permanecer no barco. Porque ali é dois tipos de fé que acontecem na tempestade. Fé para sair, fé para ficar. Só que o que me chama a atenção aqui é que eles eram príncipes, mas se viam como gafanhotos por causa de uma mentalidade que Deus não conseguiu arrancar. Você sabe que no livro de Hebreus, a Bíblia diz que eles conheciam as obras de Deus, mas não o coração do seu Pai. Dá para conhecer os milagres que Deus faz, mas eu posso viver toda uma vida sem conhecer a bondade de Deus. E eu quero falar um pouco sobre a bondade de Deus essa noite. Salmo 62, verso 11 e 12, por favor. A bondade de Deus significa que toda a sua grandeza se destina a operar na sua vida para o seu bem. Amém? Salmos 62, verso 11. Uma vez declarou Deus e duas lições ouvi. O poder pertence, verso 12, e a bondade é tua, ó Eterno. Abre Romanos capítulo 8, 28. Aleluia. A minha fé só pode ir até onde vai o meu entendimento da bondade de Deus. Isso é muito importante. Romanos 8, 28 diz: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que foram chamados segundo o seu plano. Deus age. Irmãos, isso não é uma declaração de uma probabilidade, é uma revelação do caráter e da bondade de Deus. Isso não é uma probabilidade, amém? Só que o Salmo 62 fala que Deus pode, Deus é grande. Quantos acreditam que Deus pode aqui? O Senhor me falou nesse tempo que tem muita gente com muita informação, teologia sem experiência na igreja. E Deus não quer que você tenha informação da bondade dEle. Deus quer que você experimente na prática e tenha revelação disso. Vivência disso. Por quê? Porque saber que Deus é grande permite que você sonhe, ore e viva além dos seus meios. Porque você sabe que Ele é capaz de responder. Mas saber que Deus é bom lhe permite sonhar, orar e viver além dos seus meios. Porque você sabe que Ele quer te responder. Saber que Ele pode é saber que Ele é capaz. Você pode orar sobre isso. Mas saber que Ele é bom é saber que Ele vai te responder naquilo que você está orando. Amém? Então vamos lá. Abre tua Bíblia em Números capítulo 14, 23. Diga, meus desafios serão minha comida. É alimento para a nossa fé. Quando você se depara com um problema, como você reage? Você sabia que cada situação fala mais de você do que da situação em si? Josué e Caleb tinham uma crença ajustada sobre quem Deus era. Eles conheciam o caráter de Deus e a fidelidade de Deus. Eles compararam os seus gigantes com Deus e não com si mesmos. Só que os 10 espias trouxeram um relatório negativo porque eles tinham uma mentalidade de gafanhoto. Irmãos, o que me choca é que não foi os gigantes que impediram deles entrarem na terra. O que me choca é que não foram os filhos de Anak,
nem os nefilins, nem os amalequitas, nem os amorreus. Não foi Jericó que impediu desse povo entrar em Canaã. O que impediu desse povo entrar em Canaã foi a maneira errada de pensar. Tem muitas vitórias que o povo de Deus não está vivendo, não porque o diabo não foi vencido, não porque Deus não fez uma obra consumada que já está completa e plena em Jesus. Amém? Já está feito e você tem que viver como alguém que sabe que está feito. Se já está feito, o que resta para nós? Acreditar. Diga, agora eu vivo pelo que eu creio. Só que o nosso problema está em uma mentalidade que foi programada a pensar de maneira negativa ao longo da nossa vida, a ter reações, pensamentos e crenças sobre você mesmo. Só que o que nós somos diante de Deus já está manifesto. Deus sabe quem você é. Deus não vê Juninho, um coitado, pedindo ajuda. Deus olha para Juninho e vê o sangue que derramou naquela cruz, e vê todo o poder do Espírito que habita agora na vida de Juninho. É por isso que a oração de Paulo em Efésios é para que os olhos do entendimento e do coração sejam iluminados, para que eles conheçam o que são, o propósito e o poder que está operando na vida deles. Você sabia que agora o mesmo poder que ressuscitou Jesus está sobre a tua vida? Que pode curar qualquer parte do teu corpo? E por que não vivemos a partir disso? Tem alguém comigo? Já era deles a terra. Quando Deus promete, não é probabilidade, já é certo. Lucas colocou um vídeo de um pastor, eu achei uma coisa interessante, que ele disse: quanto pior fica, melhor fica para Deus. E eu peguei aquela deixa. Irmãos, todos aqueles gigantes eram uma forma de Deus demonstrar sua grandeza. Tem alguém comigo? Números 14, 23. Não chegarão a ver a terra que prometi com juramento e seus antepassados. Nenhum daqueles que me rejeitaram a contemplará. O problema não é rejeitar o Senhor só. O problema deles é uma crença de escravo que estava na mente deles. O tempo todo eles não acreditavam que Deus era bom o suficiente para levá-los. O tempo todo eles pensavam na cebola do Egito, no Egito, nos problemas do Egito. Porque eles não entendiam como Deus era bom e queria aquilo para eles. Josué e Caleb não, ele disse: espera aí, é o que Deus prometeu. Eles conheciam o coração de Deus. Por isso que Deus disse: ei, Josué tem um espírito diferente, que é o espírito da fé. E o espírito da fé crê e fala. Amém? Vamos ver Números 14, 24. Como Caleb era diferente aos olhos de Deus. Todavia meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Olha, qual era o espírito de Caleb? Diga, o espírito da fé. Diga, eu nasci para viver pela fé. Que espírito é esse? O espírito da fé opera assim: eu creio antes de ver, então eu falo. Toda promessa da parte de Deus começa você ouvindo, falando e praticando ela. Esses 3 passos são muito importantes, amém? Só que fé tem uma boa opinião sobre quem Deus é. A convicção de Josué e Caleb estava ajustada na bondade de Deus. Eles tinham uma forte opinião sobre Deus. E não foram contaminados com o que os olhos viam. Pelo contrário, o coração deles estava tão persuadidos que o que eles viam não era nada. Eles olharam para os gigantes e disseram assim: eles serão o nosso pão. Uau! Sabe o que isso significa? Todo problema que você está enfrentando é alimento para a sua fé hoje. Deus nunca vai permitir uma situação da qual Ele não já te equipou para vencer ela. Deus só vai te livrar daquilo que pode te matar, nunca daquilo que te fará crescer. Olha para alguém para ver se fica mais profetizado, né, Célio? E diz assim para essa pessoa: Deus nunca vai te livrar daquilo que te fará crescer. Quem está pronto para crescimento esse ano? Quem está pronto para ser esticado pelo Senhor? Quem está pronto para entrar em Canaã? Hã? Aleluia, tem alguém pronto? Se você não está prosperando, nem tendo sucesso, então é porque você perdeu na batalha da sua mente. Nunca houve conversa entre os gigantes e os 10 espias. Como é que eles sabiam o que os gigantes pensavam sobre eles? Você sabia que isso que você está pensando sobre o seu problema não vem de Deus? Na verdade, eu vou te mostrar como o seu problema te enxerga. Josué capítulo 2, verso 9, vamos lá.
quando você fixa os olhos nas promessas de Deus, todos os seus problemas vão trabalhar ao seu favor. Amém? Tem alguém comigo aqui hoje? Mas pastor, não estou prosperando porque a culpa é das circunstâncias, é assim? Diga, eu não sou uma vítima. Não, hoje eu vou mexer com você. Talvez você precise olhar no espelho toda manhã e dizer, eu não sou uma vítima. Porque não é possível, Léo, uma terra daquela, todos os feitos do Senhor. Irmãos, mar se abrindo, água salgada virando doce, maná de manhã, codorna à tarde, uma nuvem guiando eles, água saindo da rocha, as roupas não envelheciam no corpo. Vocês têm noção do que é isso? E as outras batalhas, e contra Amaleque, e todos os outros feitos que o Senhor fez. Agora vão espiar uma terra com a mentalidade errada. Quem espia por fé vê diferente. Onde as pessoas vê gigantes, você vê recompensa. Quando você vive pela fé, as pessoas estão tudo com medo do gigante, e Davi chega e diz, ei, peraí, o que é que estão dando aí para quem matar esse cara? Irmãos, Deus gosta de avacalhar. Os gigantes que o povo de Israel tinha medo, Deus usou um menino para matar. Deus pegou um menino e usou para matar gigante, para provar que Deus é Deus. Mas o que Deus precisa é alguém com o coração ajustado, que sabe sua identidade, sabe quem Deus é e sabe o que vai receber em troca. Davi sabia quem era, sabia quem Deus era, tanto é que ele declara isso antes de lutar contra o gigante, e sabia que a batalha pertencia ao Senhor. Ele disse, entrou com roupa de pastor, entrou com a funda e ainda declarou, todo Israel vai saber que Deus salva não com lança e com espada. A palavra salvação ali é Yeshua, em hebraico. Deus salva não com espada ou lança. Deus age para o bem. Isso aqui é o caráter de Deus. Amém? Só que esse agir de Deus não é segundo aquilo que eu penso, não é segundo minha mentalidade, é segundo o propósito de Deus. Não é segundo aquilo, é uma felicidade, não é sobre uma felicidade momentânea. Porque Deus não pensa no momento, Deus pensa no todo. Quem está comigo? Então vamos lá, Josué capítulo 2, verso 9. A gente fica culpando tudo à nossa volta. Quem já ouviu alguém falando disso? Ou quem já não fez isso? É culpa das circunstâncias. Sabe que eu não estou bem? É culpa das circunstâncias. É minha esposa, é meu marido, é meu pai, é minha mãe. É ou não é? E uma mentalidade de vítima entrou na tua mente. E ao invés de viver como alguém que recebeu promessas da parte de Deus, que é filho de Deus, vencedor, você começa a viver a partir das circunstâncias e começa a declarar coisas desse tipo. Eu não tive educação suficiente. Eu não fui criado com meu pai. Eu nasci num lar muito pobre. Meu problema é culpa dos programas sociais do governo. Eu não vim de uma família... Eu vim de uma família disfuncional. A minha pergunta é, quem aqui veio de uma família funcional? É impossível. Por mais que famílias tenham muito dinheiro, todas as famílias são disfuncionais. Só que Deus quer transformar essa mentalidade de vítima para uma mentalidade de vencedor. Eu venho falando sobre isso, sobre mentalidade, porque não é possível. Toda a obra é consumada, tudo que Deus já fez por nós já está disponível. Porque não possuímos, porque não entramos, porque não estamos vivendo, porque estamos vivendo como vítima muitas vezes, mas é as circunstâncias. Não, gente. Paulo estava preso porque não é o que acontece com você, mas em você que é mais importante. Porque no meio disso tudo, Deus está construindo algo muito poderoso em nossas vidas. Porque Ele age, diga, Deus age. Parece que nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando e fazendo algo muito grande. Aleluia. Então vamos lá, Josué capítulo 2, verso 9. Se a gente não assumir responsabilidade, nem o controle das nossas próprias emoções, então sempre vamos dizer que o problema está em tudo, menos assumirmos responsabilidades de mudança, de transformação e de metamorfose. Porque Romanos 12, 2 é metamorfose, é metamorfos, é transformação radical.
Porque como você pensa foi construído, e Deus agora quer desconstruir, tirar tudo que for de pensamento ou de construção na maneira de pensar, para fazer você pensar como um vencedor e como filho de Deus. Quem quer isso aqui essa noite? Quem aqui imagina isso? Você deixar de entrar na terra, essa geração velha deixou de entrar na terra, não porque havia gigantes, mas porque eles pensaram de maneira errada. Não porque os gigantes eram grandes, não porque a dificuldade estava à sua volta, mas por causa da sua maneira de pensar. Isso é muito sério. E esses gigantes que eles tinham medo, olha o que eles disseram. Isso aqui é os 2 espias, agora Josué vai tomar Jericó. E ele envia 2 espias, diferente de Moisés, que enviou 12. Agora Josué só envia 2, graça e verdade, amém? E aí o que acontece com esses 2 espias? Quando chegam em Jericó, eles são alojados na casa de Raabe, uma prostituta. E olha o que é que acontece. Você já imaginou um povo passar 40 anos fugindo de um inimigo que tinha medo deles? Quem aqui leu em Efésios capítulo 6 que Deus fez armadura para suas costas? Tem coisas que você está fugindo, e Deus está dizendo que Ele não te fez para fugir, Ele te fez para enfrentar e vencer. 40 anos fugindo. Está na hora de ser solucionado. Tem coisas que vão se resolver agora, com a nova mentalidade. Você não vai fugir dos problemas, pelo contrário, você vai crescer no meio deles. Você vai ver a glória de Deus e o favor de Deus como você nunca viu antes. Amém? Josué capítulo 2, verso 9. Sei que o Senhor vos deu esta terra. Quem está dizendo isso é quem? Raabe. Não é só Raabe, é o povo que os israelitas fugiram durante 40 anos com medo. O inimigo sabia quem eles eram, mas eles não sabiam quem eram. O diabo sabe quem você é. Ele sabe o que Deus vai manifestar através de você. Ele sabe os legados que vão surgir da tua vida. As pessoas serão levantadas, curadas, transformadas. E Ele sabe o quanto que você vai manifestar do reino e viver por esse reino. Deus também sabe, porque quem somos diante de Deus está manifesto. O problema é uma mentalidade. Porque, irmãos, a distância entre você e o seu milagre é do tamanho. A distância entre você e a vida plena que Deus deixou para nós é do tamanho de um grão de mostarda. Quando a chave virar, você vai ver que tudo que você precisa já está em você. E que agora você governa sobre suas emoções, sobre as circunstâncias. E que muitas vezes Deus não está tentando mudar um problema ou tirar um espinho, mas transformar você por dentro, dizendo assim: olha, minha graça te é suficiente. Aquilo que eu coloquei em você é o suficiente para você viver tudo que tem que viver. E no meio dessas coisas você vai viver e experimentar de forças, de capacidade que você jamais pensou que teria antes. Só que fugir durante 40 anos de um povo que temia eles. Por causa da mentalidade. Diga, por causa da mentalidade. Quem pode levantar a mão para cima essa noite e dizer: eu não sou uma vítima? Mais alto, diga: eu não sou uma vítima. Aleluia. Sei que o Senhor vos deu esta terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes dessas terras, isso é Raabe dando um relatório, e todos os habitantes dessas terras estão tomados de pânico diante de vós. O inferno está assim, ó. Ele não pode saber a verdade, ela não pode saber a verdade, porque no dia que eles entenderem quem eles são, acabou. Toda a guerra e toda a batalha do diabo contra a tua vida é contra a identidade. É para você não descobrir quem você é. É para você não ter a mente de vencedor. Porque se essa obra consumada já nos trouxe tudo que diz respeito à vida e à piedade, já é nosso, já nos pertence, essas manifestações só não estão acontecendo por causa de uma mentalidade que precisa ser o quê? Renovada ou mudada, transformada. Porque uma coisa eu vou te dizer: no dia que você sair de casulo e virar borboleta, você nunca mais vai querer ser casulo de novo. Eu não vi uma borboleta querer voltar a ser casulo de novo. Depois que você cria asas, sua vida nunca mais será a mesma. Mas até lá você precisa entender isso. Todos estavam com medo deles. Fugiram de um inimigo que tinha medo deles. Deus não quer você fugindo de nada. A partir de hoje, muda essa mentalidade e comece a enfrentar seus problemas e dificuldades, seja o que for. Para de culpar os meios. Assuma a responsabilidade de que eu sou um vencedor em Cristo Jesus.
Eu vou viver pelas promessas do meu Pai. Josué e Caleb olhou para os desafios e disse: é pão, é alimento. Todo desafio que a gente está enfrentando vai fazer você crescer e não diminuir. Se você olhar para o lugar certo. Se você tiver seu coração no lugar certo. Amém. Aleluia. Fé não é ausência de medo. Mas é muitas vezes com medo botar o pé na água. Às vezes com as pernas tremendo e colocar o pé lá. Vamos entender isso. Verso 10. Porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, e a Seom e a Og, que destruístes completamente. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu, e não restou mais coragem, nem ânimo, nem ninguém, por causa da vossa presença. Porquanto o Senhor vosso Deus é de fato Deus em cima no mais alto dos céus e embaixo na terra. Isso é o relatório de Raabe falando dos povos que temiam Israel. O povo que Israel teve medo, o povo que eles trouxeram aquele relatório dizendo que éramos aos seus olhos como gafanhotos. Olha a forma que eles enxergavam eles. O problema dessa mentalidade de vítima é que muda a nossa lente sobre as circunstâncias. E se a gente não muda a mente de gafanhoto para a mente de príncipe, o que vai acontecer é que nós vamos permitir enxergar por uma ótica que não é uma ótica da realidade que Deus criou para nós. Você vai orar por alguém, a primeira coisa que vem na sua mente: ei, você não tem força para isso, não tem capacidade. Na verdade, o inimigo está com medo de você. Aí lança esses pensamentos na sua mente. Só que uma coisa é interessante: os inimigos na terra sabiam que o Senhor havia dividido o Mar Vermelho para Israel e sabia que eles não eram pares para eles. E por que os filhos de Israel não entraram na terra de Canaã? Diga comigo: as piores limitações são aquelas que estabelecemos sobre nós mesmos. Abre Provérbios 23, 7. E elas não são físicas, não são financeiras. São crenças na sua mentalidade sobre quem você é. A palavra de Deus está aí. Ouvimos falar na igreja, só que qual o problema da nossa geração atual? É uma geração com muita informação, mas sem experiência e sem revelação. Uma teologia sem revelação é só informação. É por isso que as pessoas estão cheias de promessas da igreja, mas não vivem nada delas. Não usufruem, não desfrutam. Mas Deus nos trouxe até aqui hoje para ter uma reviravolta em nossas vidas. Está na hora de experimentar plenitude em todas as áreas da nossa vida. Não só saber que Deus é bom, mas ver a bondade de Deus em todos os dias. Amém? E a coisa mais importante aqui não foi só a conquista de Jericó, mas foi como a graça de Deus conquistou o coração de uma prostituta. Posso ouvir um aleluia? Fé não é fingir que um problema não existe. Porquanto, aqui fala assim, eu gosto da versão que diz: assim como pensa em sua mente, assim ele é. Abre 2 Coríntios 4, 17. Em nenhum momento Josué e Caleb negou a existência dos gigantes. Mas eles não compararam com eles mesmos. Eles compararam com o Senhor. O espírito da fé reconhece o problema. Sabe que existe, mas eles não comparam consigo mesmo, comparam com Deus. Você olha para um problema e diz: não é páreo para Deus. Foi o que Davi disse: quem é esse incircunciso diante do Deus da aliança que temos? Amém? Só que Deus vive no reino invisível. Como enxergar isso? Como ver isso? 2 Coríntios 4, 17. Todos os dias as circunstâncias vão tentar empurrar o nosso sistema de crença para baixo. E eu e você precisa entender que Deus é bom. Pois antes disso, abre Salmo 103, verso 2 ao 4. Vamos lá. Quando você começa a ser pressionado pelas circunstâncias, a primeira coisa que sua mente vai gritar é que a bondade de Deus é uma mentira. Para que você não acredite nisso. Como Deus pode ser bom? Olha o que eu estou passando. Olha o que Davi disse.
Salmo 103, verso 2 e 4. Na verdade, entre você e o seu milagre existe uma cortina. E essa cortina é como se fosse um nevoeiro. São crenças. E Deus quer que você enxergue além das cortinas. Já percebeu que existe uma poeira e uma névoa entre você e o milagre e a vida espiritual? Se essa névoa passasse agora e você conseguisse enxergar a verdadeira realidade, como você viveria? É só uma cortina esse problema. Não é real. O que é real é o que Deus fez. O que Deus fez é maior e muito mais poderoso. Isso que você está vendo é só uma cortina. E ela vai sumir dos seus olhos quando você começa a enxergar pelos fatos, pela fé. Amém? Fica embaçado porque o nevoeiro vem para embaçar a tua mentalidade, tua visão. Só que os olhos da fé vão enxergar além dos fatos, além das circunstâncias humanas. E olha que coisa interessante. Olha o que Davi fez, Salmo 103, verso 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus. Davi poderia ter focado nas suas fraquezas, mas ele foca em quê? Ele lembra em quão bom Deus é e nos benefícios do Senhor. Todos os dias você vai ter uma escolha: ou focar nas suas adversidades, ou focar na bondade de Deus. E o que é que Davi está dizendo aqui? Ele é quem perdoa todos os... Ele poderia focar no seu pecado, mas ele foca no perdão. Ele poderia focar nas enfermidades, em que ele foca? E cura todas as tuas enfermidades. Isso é algo muito poderoso. Porque ele foca no perdão, ele foca na bondade, e ele foca no que Deus está fazendo e agindo, não naquilo que ele está passando. O livro mais feliz da Bíblia é Filipenses. E Paulo, quando os filipenses perguntam como ele está, ele não diz o que ele está passando, ele diz o que Deus está fazendo na carta. Ele diz: olha, toda a guarda pretoriana está se convertendo ao Senhor. Deus está fazendo isso, isso e isso. Sabe, no meio do caos você precisa focar naquilo que Deus está fazendo. Quem pode profetizar isso essa noite? Levantar sua mão e dizer: Deus está fazendo algo muito grande no meio da minha tempestade. Você pode levantar mais alto essa noite e dizer: Deus está fazendo algo muito grande no meio da minha tempestade. As coisas não vão ficar da forma que estão. Diga comigo: as coisas não vão ficar da forma que estão essa noite. Porque Ele é um Deus de reviravoltas. Agora percebeu que nem tudo parte da parte de Deus. Já existe algo da parte de Deus para resolver toda a situação. Só que Deus quer que você foque na coisa certa. 2 Coríntios 4:17, vamos lá. Aleluia. A gente precisa, gente, renovar nossa mente. Se sua mente não for renovada, você não vai assumir controle sobre suas emoções. Se sua mente não for renovada, você não vai assumir controle sobre suas emoções. Isso aqui é uma chave muito importante. E renovar a mente não é um fato, não é um dia, é um estilo de vida, é uma jornada. É um estilo de vida. Olha o que Paulo está dizendo em 2 Coríntios 4:17. Aleluia. Você já percebeu que tem pessoas que dizem assim: eu estava meditando sobre algo hoje. Adão viveu 930 anos, se eu não me engano. 930 anos. Por que Adão viveu tanto tempo? Porque Adão não tinha as informações que nós temos. Há 30 anos atrás, pessoas faziam estudos sobre homens de meia idade, sobre a questão dos hormônios, desequilíbrio hormonal. E a gente não sabia, a gente não tinha tanto problema há 30 anos atrás como a gente tem hoje com desequilíbrio hormonal. A gente não vê tanta gente doente, sabe? Adão não sabia sobre vírus, sobre gripe. E é por isso que ele viveu muito tempo. Às vezes nós temos informações demais sobre os problemas. O que você precisa fazer é encher sua mentalidade com aquilo que Deus diz. Se cercar da promessa, se encher da promessa. Porque quando você apertar, sabe? Se você pegar uma esponja cheia de água e apertar, o que é que sai? O que está saindo da tua vida é a convicção daquilo que você acredita.
Não é quando tudo está bom, é quando as circunstâncias te apertam que você vai saber em que realmente você acredita. O problema não serve só para eu crer em Deus, mas para revelar o meu coração também nele. A gente não quer uma mensagem assim. A gente quer uma mensagem, Deus está fazendo tudo, mas somos cooperadores. Tem a nossa parte, Deus não vai orar por você. Deus não vai crer por você. Ele já fez tudo, amém? Eu li um estudo essa semana que fala que 30 anos atrás, a maioria dos homens não tinham essa crise de meia-idade, porque eles não sabiam nada acerca disso. E aí algo me veio sobre Adão. Muitas coisas que nós sofremos hoje é porque aprendemos de maneira errada. Amém? Uma razão pela qual Adão viveu 930 anos é porque eles não sabiam que haviam o sintoma da gripe, nem o vírus da gripe. Nunca ouviram falar sobre gripe. Na verdade, eles nunca ouviram sobre os 10 passos de um ataque cardíaco. Como funciona um ataque cardíaco? Eles não sabiam disso. Ninguém disse para eles que com 30 anos você já é velho demais. Eu com 44 estou me achando com 20. Porque eles não aprenderam a ser vítimas. Eles nem sabiam como morrer. Eles, na verdade, o filho deles havia sido morto, mas eles não sabiam como morrer. Por isso que eles viveram tanto tempo. O Senhor uma vez disse para mim: toda limitação que nós temos, nós aprendemos elas. E se a gente aprendeu e fomos programados de maneira errada, a palavra de Deus vai trazer a programação certa. Tem alguém comigo? Só que a questão é, a mente, ela gosta daquilo que é fácil. Por exemplo, eu estava vendo uma pesquisa que quando você passa por um trauma, o seu corpo, ele solta certas substâncias e um tipo de química para aquilo. E ele se acostuma com aquilo. O estresse é algo bom? O medo é algo bom? Um trauma de um abuso é algo bom? Não, porque a pessoa quando lembra do trauma, o corpo reage. Porque a memória do corpo, ele não compreende datas, ele compreende química. Quando o cérebro lembra, o corpo libera química. Então ele reage pela química e não pela data. Ele não sabe, no ano de 2003 eu passei por isso, não. Quando você lembra, é como se estivesse vivendo de novo aquela coisa. É por isso que a lamentação de Jeremias diz: procuro trazer minha memória aquilo que me dá esperança. Esse pensamento que traz sentimentos ruins, Deus quer que você lute contra eles. Como? Crendo na palavra de Deus e destruindo esse pensamento pela palavra. Ney, está fora de cogitação, Satanás. Eu não vivo por isso. Eu não sou resultado do que eu passei, eu sou resultado daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. E assim como Ele é, eu sou nesse mundo. Eu nasci para governar sobre as tempestades. Eu nasci para acalmar vento, tempestade. Eu nasci para vencer circunstâncias, porque eu reino em vida. Reinar em vida, gente, não é botar uma coroa na cabeça e uma roupa e uma fantasia de super crente. Reinar em vida é governar sobre suas emoções. E para isso você vai ter que desprogramar sua mente, que foi construída de maneira errada, e agora a pensar como alguém que é vencedor. Porque eu não me canso de pensar sobre isso. Como que um povo passa 40 anos fugindo de um povo que temia eles? Muitos dos problemas que você teme, na verdade, está com medo que você se levante e comece a colocar uma fé audaciosa em prática. O reino espiritual não responde àquilo que você deseja, responde a quem você é. E se você não vive por quem é em Deus, as circunstâncias não mudam. Porque você pede como um coitado, você ora como um necessitado e não como um filho. Mas quando os olhos do seu coração se abrirem e você se enxergar, e esse espírito de sabedoria começar a fluir sobre a tua vida, se prepare para ver uma revolução extraordinária na sua vida. Aleluia. Gleison, até quando eu vou crer em Deus? Até que aconteça. Eu vou permanecer crendo até que aconteça. Se aquilo que eu creio está baseado na palavra de Deus, amém? Porque muitas vezes é aquilo que eu desejo e Deus não fará aquilo que eu quero. Fé não é crer que Deus vai fazer o que eu quero, é crer que Deus vai fazer o que é melhor para mim. Eu é que sei os planos que eu tenho para vocês.
Só que isso me chama a atenção. E se você não se visse como velho, se visse como um jovem, como um filho, como alguém cheio de forças, como seria a sua vida? Tem muita gente morrendo cedo por causa da sua mentalidade. 930 anos de um cara viveu. Ele nunca aprendeu nada de errado porque eles foram os primeiros. Então eles não sabiam o que era morte, não sabiam esses problemas de meia idade, não sabia nada disso. E a gente tem muita informação, muito entendimento em coisas que na nossa vida de fé não serve para nada. Fui falar com uma pessoa sobre um problema, ela já tinha estudado. Um dia desse a gente foi orar para uma pessoa sobre cura, e essa pessoa passou dias estudando sobre a doença. É claro que ela está apavorada e nem dormia à noite. E ainda mais para o Google. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O Google vai dizer, meu irmão, bota um negócio lá no Google que você vai ver. Tem um relatório bom, mas tem um bocado de coisa lá que você vai nem dormir à noite. E que tal você começar a se encher da palavra de Deus? Que tal você declarar o que Josué disse? Nossas dificuldades são como alimento para nós. Por que o leão não tem medo de um elefante, não tem medo de uma girafa, não tem medo de um búfalo? Ele é muito menor, inferior. Por quê? Porque ele tem uma crença de rei. O elefante é enorme, muito mais inteligente que o leão, mas quando vê o leão diz, estou fora. Porque ele tem crença que o leão é rei também. Então ele diz, ei, eu sou o lanche, ele é a caça. Ele é o caçador, eu sou a caça, vou-me embora. O problema é que muita gente está se vendo como caça e não como caçador. Você crê que Deus pode fazer o impossível, mas não através de você. Você crê que Deus pode curar pessoas, mas não através de você. Ei, está na hora de você acreditar que Deus pode, e é através de você que Deus vai fazer isso. Vamos lá, 2 Coríntios 4:17. O tempo passa rápido. Diga assim, Adão e Eva não aprenderam a ser vítimas. Eles decaíram da posição original, mas eles não tinham esse conhecimento. Nós aprendemos essas coisas. Isso é muito interessante. Se você começar a se ver como um homem velho, isso vai matar você. Como uma mulher velha, isso vai matar você. E tem muita gente que se vê assim. A minha pergunta essa noite é: como você se vê? Como gafanhoto ou como alguém que vai derrubar gigantes? Como filho ou como escravo? Como alguém de sucesso ou como alguém que sempre está apertado nas dívidas? Alguém que nunca muda, alguém que não consegue nada, que sempre se vê encurralado, nada dá certo na sua vida, tudo que você faz não prospera, e você começa a reclamar de tudo e de todos. Ou você se vê como Josué e Caleb: não importa quem esteja lá, a terra é nossa, nós vamos possuí-las como quem come pão. Você se alegra com os desafios, porque você diz, agora é a oportunidade para eu crescer. Ou você se fica no canto da parede e começa a chorar e diz, agora acabou, não tem mais jeito. Ou você é feito Marta, que vai para cima de Jesus e diz, se você estivesse aqui, deixa nem Jesus entrar em casa agora, né? Primeira vez que Jesus vai na casa dela, Jesus entra, come, senta. Ela está inquieta ali servindo Jesus. Agora, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Maria ficou debaixo dos cobertores. Porque todo mundo tem uma forma de reagir diante de um problema. Alguém vai chorar debaixo do cobertor, alguém vai ficar indignado e vai dizer tudo para Jesus que era para dizer. Não deixa de ser fé, amém? Só que o que me chama a atenção é, Deus quer mudar a nossa vida de forma radical. A promessa é nossa, e essa terra de abundância já é nossa. E está na hora de entrar. Deus não quer você rodeando. O maior problema não é entrar, é mudar a mente. Diga, o maior problema não é sair do Egito, não é entrar em Canaã, é mudar a mentalidade. Por que o maior problema é mudar a mentalidade? Porque a gente não quer ser disciplinado, a gente não quer assumir responsabilidade sobre os problemas, a gente quer culpar todo mundo, menos assumir responsabilidade sobre os problemas. A gente não quer mudar, mas quer que tudo mude, e nada muda sem que você mude. A gente quer mudança, mas não quer mudar. A gente não quer se disciplinar. Irmãos, eu passei um tempo treinando de manhã, acordando de 4:30, 4 horas da manhã. E aí peguei uma virose, passei uns 15 dias sem treinar, e fui passando. Tentei voltar a treinar nesse horário. Cadê? Não deixei de treinar. Treinei à noite, treinei mais tarde, mas não deixei de treinar. Mas aquele horário era o horário que eu estava habitual.
A nossa mente, ela tenta nos burlar o tempo todo. O cérebro gosta daquilo que é fácil. Porque eu entrei na questão da química? Porque às vezes o corpo se acostumou tanto com a química, com o estresse, que ele tem medo do novo. Então prefere você vivendo sempre a mesma vida, e você se acostuma com ela, sofrendo, está lá, o corpo acostumado, e a terra de Canaã beirando, as águas de Canaã beirando você. Mas você olha para as muralhas de Jericó e diz: não tem como, elas são intransponíveis. Não, gente, existe estratégia da parte de Deus para tudo. Amém? Josué não entrou nem com força. Não, a Bíblia diz que eles gritaram, somente, só rodearam e gritaram. Estratégias de Deus. Por quê? Porque eles não tiveram medo de enfrentar seus inimigos. Com Deus tudo é possível. Aquele texto de Lucas 1,37 não é para Deus, é com Deus. Tudo é possível. Também não tente fazer só, amém? Há coisas que você precisa de Deus. Porque tem gigantes que você não é para, então você vai dizer: agora é com Deus, esse problema é maior do que eu. É colocar os olhos nele. E a Bíblia diz que aquelas muralhas afundaram. Porque se cai para frente, continua sendo muro. Gente, tinha casas construídas no muro, lá em cima, era tão larga e tão grande que tinha casas construídas. E a Bíblia diz que Deus fez afundar aqueles muros. Mas não conseguiu mudar a mentalidade de um povo. Porque Deus não pode mudar aquilo que você não permite. Eu queria chegar aqui com um sermão diferente essa noite. Deus vai encher tua conta de dinheiro. Na verdade, Ele já encheu. A Bíblia diz que Ele já nos supriu segundo as riquezas em Cristo. Não de acordo com a economia. A economia pode sucumbir, eu tenho uma economia diferente. Amém? Mas todo um problema está acontecendo por causa de uma mentalidade. A palavra Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com esse mundo. A palavra conformado significa colocado em um molde. A vida toda nós somos colocados em moldes. Só que Deus colocou só um molde para nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Diga: eu sou parte de uma criação em Cristo. Toda a vida de Cristo agora está em mim. Porque você ora e pessoas, quem aqui já teve experiência de orar por enfermos serem curados? Levanta a mão aqui. Quem nunca orou, está na hora de orar. Quem aqui já colocou a mão em alguém, alguém foi curado? Levanta a mão para eu ver, pelo amor de Deus. Amém. Léo pegou um cara morto na rua, né, Léo? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse poder já está operando em nós. E Deus quer fazer milagres extraordinários. Agora, muitas vezes eu percebo pessoas que têm um chamado incrível, têm promessas incríveis, mas não vivem nem metade daquilo que Deus prometeu, por causa da sua mentalidade. Você vai conversar com uma pessoa, mente de gafanhoto, é príncipe, porque Moisés não escolheu qualquer um para espiar a terra. Moisés só escolheu príncipes. É natural de um príncipe pensar como príncipe, mas eles viveram tanto tempo como escravos que não conseguem. Então o que é o deserto? É Deus arrancando as crenças de escravidão. É Deus ensinando a depender dEle. Não tem padaria, peraí, mas tem pão do céu. Não tem açougue, mas tem codornas que o vento do sul muda a direção e elas vêm para onde você está. Não tem onde comprar roupa, a roupa cresce com o seu corpo. Sandálias cresciam, não desgastavam. Não tem sombra porque não tem árvores, não tem oásis, é deserto. Mas tinha uma nuvem que fazia sombra e de noite é muito frio, aquecia eles. E milagres, meus irmãos, eram milagres extraordinários. O que eram esses milagres? Era Deus entendendo que esse povo não podia sair do Egito e já entrar em Canaã. Porque quando entrasse em Canaã eles iam dizer assim: é a terra que me abençoa. É a terra que é boa. Eles iam tirar os olhos de Deus. E Deus queria que eles entendessem que a terra era boa, mas não era a terra. Era o Senhor da terra que os fez prosperar. Por mais que seu emprego seja bom, mas não é o teu emprego. É a graça de Deus sobre a tua vida. Porque pode entrar a tua empresa, tu abre outra e tu prospera, porque é o que está sobre você que faz as coisas crescerem. Não é quanto dinheiro você tem numa conta, é o que está sobre a tua vida. Não é o poço que você cavou, fica com esse poço, para onde tu for tem água, porque está sobre você uma promessa imutável. Levante suas mãos essa noite e diga: tem uma graça sobre a minha vida operando. Eu queria chamar o grupo de música aqui à frente.
Então a palavra conformado é colocado em um molde. Nós somos colocados em moldes. E Deus quer destruir esse molde que não combina com a vida, com a tua realidade agora em Cristo. Esse molde de escravo não combina com a mentalidade de príncipe. Esse molde de escassez não combina com a abundância que está dentro de você. Esse molde de derrota não combina com a vida vitoriosa que tem para você proposta. Aleluia, você pode colocar de pé em nome de Jesus. Só que renovar a sua mente é uma escolha sua. Diga, a escolha é minha. Você vai caber no molde que você escolhe. É uma escolha, Célio. Ficar nesse molde é uma escolha. Isso não é sobre sua educação, não é sobre os seus problemas. É sua escolha. O que as pessoas farão com você. Não foram suas situações ruins que fizeram você do jeito que você é. É como você escolhe pensar sobre isso. E como eu escolho pensar, foi construído em mim. Mas agora eu tenho Romanos 12:2. Eu fui voltar a treinar, não conseguia, porque é um hábito. Sabe qual é o hábito? Os primeiros 30 minutos da manhã e os 30 minutos antes de dormir. Se você mudar esses 30 minutos de manhã e 30 minutos antes de dormir, a sua vida vai mudar de forma radical. Porque a Bíblia fala sobre isso. Amém? Deixa eu só mostrar a vocês algo aqui para a gente fechar. Coloca na tela Salmos 143, verso 8, parte B. Deus quer reescrever novas crenças no seu coração. Mas Gleison, eu tenho certeza que eu sou o que sou por causa dos problemas que eu passei. E porque outras pessoas passam pelos mesmos problemas e não são o que você é. E não reagem como você reage. Se eu sou resultado dos problemas que eu estou passando, porque outros estão passando pelos mesmos problemas e não vivem o que eu vivo. Talvez seja na escolha que eu estou escolhendo no meio dos problemas. Se a gente parar para ponderar e pensar sobre essas coisas, a gente vai parar de culpar as pessoas, as coisas à nossa volta, e começar a viver a vida não como vítima, mas como vitorioso em Cristo Jesus de verdade, gente. Porque o que está proposto para nós não é só Canaã. Canaã agora está dentro de você. É o descanso de Deus. Tem coisas extraordinárias para ser vividas. Experiências incríveis. Até o fato de não permanecer está ligado a uma mentalidade. Porque quanto pior fica, melhor para Deus se torna a situação. Transformado significa mudado. Fala de metamorfose. Como você muda de uma lagarta para a borboleta? Diga assim, através da renovação da mente. De novo, diga através da renovação da mente. A única coisa que o impede de experimentar a vida de Deus dentro de você é o seu cérebro. Como você pensa, assim será. Já está tudo feito. Quem já ouviu, está consumado essa palavra. Diga, já está feito. Porque as coisas não mudam? Por causa de uma programação mental. Por causa do meu cérebro me sabotando. Ele prefere sentir a química do estresse, viver toda essa coisa, porque ele tem medo do novo. Pessoas que passam muito tempo dentro de casa, elas têm uma dificuldade até de ir na venda comprar algo. Por isso que elas compram muito no iFood. Compram tudo pelas mídias sociais. E elas têm até dificuldade de sair de casa. Porque o cérebro vai se acostumando com aquilo e fica, não, gente, está na hora de mudar de forma radical. Ei, você que está aqui que não conseguia perder peso, esse é o ano que você vai perder peso. Você que não conseguia vencer, colocar metas na sua vida, você vai vencer, porque toda a força e toda a capacidade já está dentro de nós.
Todo dia o teu cérebro quer te sabotar de manhã, por causa das crenças que você aprendeu. Mas o seu espírito tem a plenitude de Deus e a vida de Deus. Deus se multiplicou em carne, gente. Toda a vida abundante está dentro de nós. Não foram os gigantes que pediram de entrar numa terra. Peraí, não são os meus gigantes que estão me impedindo de entrar na terra. É a minha mente. Então ela precisa ser mudada. E eu sei como isso ocorre. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. Está na hora de viver o novo. Quem quer viver o novo de Deus aqui? Levante suas mãos nessa noite. Mas não como derrotado, mas como alguém que domina, como alguém que vence, como alguém que agora vai viver mudanças radicais na sua vida, como alguém que não está prestes a desistir, mas a perseverar e permanecer e viver o novo de Deus. Diga: minha vida nunca mais será a mesma. Diga: quem controla sou eu, quem domina sou eu. Diga: eu sou a extensão do reino de Deus na terra. Diga: eu nasci para a vitória. Eu vou parar de culpar as pessoas, vou parar de culpar as circunstâncias e vou viver a vida que Deus proporcionou e deixou para mim. Diga: eu nasci para brilhar. Eu nasci para viver uma vida extraordinária. Diga: eu nasci para deixar sementes de legados para as futuras gerações. Diga: eu não sou dos que desistem. Eu não sou dos que retrocedem. Eu nasci para brilhar. Eu nasci para vencer. Quantos concordam comigo essa noite? Quantos creem nessa palavra? Eu queria que você celebrasse Jesus comigo essa noite. Feche seus olhos. É bom sentir o poder de Deus. É bom sentir a unção profética. É bom ser cheio do Espírito Santo. Mas tudo que Deus quer com essa nova geração é mudar a tua mente. O novo já está na frente, mas você não pode viver uma nova realidade com a mente velha, ou vinho novo em odres velhos. Não dá, sério. Não dá para entrar nessa nova fase com a mesma mente que você tinha de 1 ano atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás. É por isso que Deus está tentando construir em você. Mas a escolha é sua, ninguém pode escolher por você. Romanos 12:2 é uma escolha. Todos os dias. Todos os dias. Diga: todos os dias. Diga de novo: todos os dias. Quem está disposto a viver isso? Eu quero perguntar nessa noite: quem está disposto a viver isso? Quem está disposto a não viver mais pela inércia, mas viver transformação radical e real? A se mover, a parar de fugir dos problemas e enfrentar, encarar tudo aquilo que está à sua volta e à sua frente, porque Deus não te fez para fracassar, somente para crescer. Está na hora de enfrentar com ousadia, porque nós não somos dos que retrocedem, gente. A nossa fé está ligada a todas as áreas da nossa vida, a tudo que enxergamos, a tudo que vivemos, a tudo que falamos. E quem vive pela fé, fala a vida. Suas palavras edificam, fortalecem, crescem. E Deus quer um povo forte aqui essa noite. Um povo que vai experimentar não só uma vida de abundância, leite e mel, mas vai transformar as gerações futuras à sua volta.